Segundo Crônicas, capítulo 29. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos de idade, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Abia, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, havia feito. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E ele trouxe para dentro os sacerdotes e os levitas e os reuniu na rua do leste. E disse-lhes: Ouvi-me, vós levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais, e removei do santo lugar a imundície. Porque os nossos pais têm transgredido e feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o têm abandonado, e desviado as suas faces da habitação do Senhor, e virado as suas costas. Eles também têm fechado as portas do pórtico, e apagado as lâmpadas, e não têm queimado incenso, nem oferecido ofertas queimadas no santo lugar para o Deus de Israel. Porquanto a ira do Senhor esteve sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou à perturbação, ao espanto e ao assobio, como vedes com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais têm caído pela espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas esposas estão no cativeiro por isto. Agora, está no meu coração fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós a sua ira ardente. Meus filhos, não sejais agora negligentes, porque o Senhor vos tem escolhido para se porem de pé diante dele, para servi-lo, e para que ministreis a ele e queimeis incenso. Então, se levantaram os levitas, Maate, o filho de Amazai, e Joel, o filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, o filho de Abdi, e Azarias, o filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, o filho de Zima, e Éden, o filho de Joá. E dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel, e dos filhos de Asafes, Acarias e Matanias. E dos filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E eles reuniram os seus irmãos, e se santificaram e vieram, de acordo com o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para purificá-la, e trouxeram para fora toda a imundície que encontraram no templo do Senhor até o átrio da casa do Senhor. E os levitas a tomaram para lançá-la ao ribeiro de Cedron. Ora, eles começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Assim santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no 16º dia do primeiro mês eles terminaram. Então, eles adentraram a Ezequias, o rei, e disseram: Limpamos toda a casa do Senhor, e o altar da oferta queimada, com todos os seus vasos, e a mesa do pão da proposição, com todos os seus vasos. Além disso, todos os vasos, os quais o rei Acais no seu reino lançou fora na sua transgressão, nós preparamos e santificamos, e, eis que eles estão diante do altar do Senhor. Então, o rei Ezequias levantou-se cedo e reuniu os governantes da cidade, e subiu até a casa do Senhor. E eles trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros e 7 bodes, para uma oferta pelo pecado em favor do reino, e do santuário e de Judá. E ele ordenou aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Assim, eles mataram os novilhos e os sacerdotes receberam o sangue e o aspergiram sobre o altar. De modo semelhante, quando terminaram de matar os carneiros, eles aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. E trouxeram diante do rei e da congregação os bodes para a oferta pelo pecado, e impuseram as suas mãos sobre eles. E os sacerdotes os mataram, e com seu sangue eles fizeram expiação sobre o altar, para reconciliar todo Israel, porque o rei ordenara que a oferta queimada e a oferta pelo pecado fossem feitas por todo Israel. E ele pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, de acordo com o mandamento de Davi, e de Gade, o vidente do rei, e de Natã, o profeta, porque assim foi o mandamento do Senhor pelos seus profetas. E os levitas puseram-se em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias ordenou que se oferecesse a oferta queimada sobre o altar. E quando começou a oferta queimada, começou também o cântico do Senhor com as trombetas, e com os instrumentos ordenados por Davi, rei de Israel. E toda a congregação adorou, e os cantores cantavam, e as trombetas soavam. E tudo isso continuou até que a oferta queimada foi terminada. E quando eles terminaram a oferta, o rei e todos os que estavam presentes com ele se curvaram,
e adoraram. Além disso, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que cantassem louvor ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles cantaram louvores com alegria, e curvaram as suas cabeças e adoraram. Então, Ezequias respondeu e disse: Agora tendes-vos consagrado ao Senhor, aproximai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de gratidão para a casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão, e todos os que estavam livres de coração trouxeram as ofertas queimadas. E o número das ofertas queimadas, as quais a congregação trouxe, foi de 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros. Todos estes eram para uma oferta queimada ao Senhor. E as coisas consagradas foram 600 bois e 3.000 ovelhas. Porém, os sacerdotes eram pouquíssimos, de modo que não conseguiram esfolar todas as ofertas queimadas. Porquanto seus irmãos, os levitas, ajudaram-lhes, até que a obra foi terminada, e até que outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas eram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E também as ofertas queimadas foram em abundância, com a gordura das ofertas de paz, e as ofertas de bebida para cada oferta queimada. Assim, o serviço da casa do Senhor foi posto em ordem. E Ezequias e todo o povo se alegraram, por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque subitamente se fez esta obra.